Isso daí a gente vê muita. Essa teoria ela é uma teoria básica, né? A gente vê isso daí no ensino médio, vê e revê. Mas assim, se a gente não estiver praticando o tempo todo, a gente esquece, né? Porque tem muitos detalhes, tá bom? Vou colocar aqui ligação forte, na verdade. Opa! Peguei um pincel mais fino, deixa eu pegar um mais grosso. Acho que tá grosso demais. Acho que esse aqui. Esse mesmo, uma ligação forte, ok? E aí, para quem não quiser anotar, tá bom? O que eu faço? Eu pego isso daqui, ó. Vou dar um print nessa tela e vou jogar lá no grupo, tá bom? Para caso alguém queira consultar depois, já tá lá, tá? Beleza? Rapidinho aqui enquanto o programa abre. Copiar. Deixa eu jogar lá no Zap. Pronto, beleza. Já tem lá uma imagem no WhatsApp, tá? Então, pessoal, depois dessa ligação aí, que é a ligação metálica, né? A gente tem também outros tipos, tá? A próxima ligação atômica aí que a gente pode estar vendo é a ligação chamada de covalente, tá? Que é uma das ligações mais comuns na natureza, tá bom? Deixa eu botar aqui. Ligação covalente, beleza? Um exemplo clássico aí de ligação covalente, né? Ao contrário da ligação metálica, onde a gente tem aquelas partículas positivas e negativas lá entrelaçadas entre si, na ligação covalente, pessoal, eu vou ter aí dois elementos químicos diferentes, né, trabalhando em conjunto e fazendo uma troca mútua aí de elétrons, né? Observem que sempre as ligações vão ser em funções dos elétrons, tá? Porque, já expliquei, os elementos químicos eles querem entrar em estado de estabilidade elétrica, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês do H2O. H2O, tá? Tem uma pessoa querendo entrar agora na reunião, deixa eu permitir aqui rapidinho, pessoal. Pronto. O que acontece no H2O, pessoal? Interpretando isso daí, o que a gente tem? Não sei se vocês lembram de química orgânica, né? Mas aqui são dois átomos de hidrogênio, né? E um átomo de oxigênio. Se eu for representar esse negócio aí como uma molécula, é como se fosse isso daqui, ó. Hidrogênio. Hidrogênio, beleza? Esse aqui, digamos que seria a maneira que uma molécula de H2O se organiza, tá? Por que ela fica dessa maneira, pessoal? Como eu falei, os átomos querem entrar em estado de equilíbrio eletrônico, né? Então, na ligação covalente, eles vão fazer aí, pessoal, uma espécie de troca de elétrons, tá? Isso daí a gente vai ter que revisar química, mas eu não vou fazer essa revisão com vocês, porque aí já ia ficar muito extenso o conteúdo. Mas lembrando aqui rapidamente, o hidrogênio, né? O hidrogênio ele contém apenas um elétron, tá? Uma partícula negativa na sua última camada, né? Falei para vocês que eles são compostos por camadas, os átomos, né? Então supomos aqui que o hidrogênio ele vai ter apenas um elétron, tá? Beleza? Já o oxigênio, pessoal, ele vai se distribuir da seguinte maneira. Imagina aqui um átomo de oxigênio, vou representar ele com a letra O, né? Ele vai ter duas camadas, pessoal, duas camadas eletrônicas. Na primeira camada, ele tem 2 elétrons, tá? Lembrando que essas camadas aí, eles têm uma quantidade máxima de elétrons que ela suporta, né? E aí, eles querem sempre estar num estado de energia onde essas camadas vão estar totalmente preenchidas, tá? No estado natural, o oxigênio, ele vai ter, na primeira camada, apenas 2 elétrons, e na segunda camada, ele vai ter 6, tá? Então, vamos tentar representar esse negócio aqui. Ixi, por feio.
1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Então essa aqui é a segunda camada, tá? Do oxigênio. Segunda camada eletrônica. Rapaz, hoje minha coordenação motora tá ruim, viu? Aí o que que acontece, pessoal, nessa interação bem aqui, ó, oxigênio e hidrogênio? Por que que eles se unem para formar essa molécula? É porque os dois têm interesse em entrar em estado de equilíbrio, né? Em equilíbrio eletrônico. Eu falei para vocês aqui que o oxigênio tem na primeira camada 2 elétrons, né? Se a gente for revisar a química, a gente vai saber que essa primeira camada, a camada L, a capacidade máxima dela é de 2 elétrons. Então, o que que o hidrogênio quer nessa ligação química aqui? O hidrogênio quer nada mais do que completar a quantidade de elétrons dele na camada, né? Então, quando ele faz essa ponte aqui com o oxigênio, ele vai compartilhar o único elétron que ele tem com o oxigênio, tá? Vamos botar aqui, ó. Ele vai compartilhar o único elétron que ele tem com o oxigênio. E esse outro hidrogênio que vai fazer a mesma coisa, vai compartilhar o único elétron que ele tem com esse oxigênio. E o que é que o oxigênio vai fazer? O oxigênio vai compartilhar os elétrons dele com o hidrogênio, né? Ele tem o que? Ele tem 6 elétrons, né? Vou botar aqui só um 6 para não ter que desenhar esses 6 elétrons, tá bom? Então, o que que aconteceu aqui, pessoal? O hidrogênio ganhou um elétron aqui do oxigênio e vai entrar em estado de equilíbrio, né? E o oxigênio recebeu 2 elétrons dos hidrogênios e entrou em estado de equilíbrio, ou seja, ele começa a ter 8, né? 8 elétrons aqui na sua última camada. Então, o objetivo da camada covalente é isso, pessoal. Da ligação covalente é isso. É fazer essa ligação química onde todo mundo entra em estado de equilíbrio eletrônico, tá bom? Vocês conseguiram entender aí, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo, professor, tranquilo. Isso aí é tranquilo demais, né? Beleza? Então, o objetivo aí, pessoal, é que esse material entre em estado de equilíbrio, tá? Beleza? Então vai haver essa doação aí dos elétrons, né? Para que o oxigênio possa entrar em estado de equilíbrio eletrônico e que o hidrogênio entre em estado de equilíbrio eletrônico também, tá bom? A ligação covalente, pessoal, é considerada também uma ligação, né? Consideravelmente forte, tá bom? Eu vou botar aqui. É uma ligação forte, tá? A maior parte dos materiais cerâmicos, eles utilizam a ligação covalente, tá bom? E a outra ligação que eu vou mostrar para vocês também, que é a ligação iônica, tá? Se a gente for dar uma olhadinha aqui na apostila do Senai, ele tem uns desenhos mais bem feitos do que eu fiz aí para vocês, né? Que esse desenho que eu fiz para vocês ficou meio cachorro. Vamos ver aqui os desenhos que ele tem na apostila. Ó, aqui na apostila ele representa certinho o que eu falei para vocês, ó. Os átomos, né? Eles são formados por... Cadê? Perdeu. Tá aqui. Os átomos são formados por camadas eletrônicas, né? Cada camada dessa aí, ela tem uma quantidade máxima de elétrons que ela consegue suportar. Então, supomos que aqui seja um núcleo, né? Formado por partículas positivas e negativas. Desculpa, por partículas positivas e neutras, né? Que são os prótons e os nêutrons. E ao redor a gente vai ter aí essas camadas eletrônicas, né? Cada uma com um nome, tá? Primeira camada, camada K. Segunda camada, camada L. Aí vem M, N, O, P, Q, né? Cada camada dessa vai comportar uma quantidade máxima de elétrons. A primeira camada, eu falei para vocês que ela comporta o quê? Comporta apenas 2, né? Segunda camada, camada L, comporta 8. Terceira camada já vai comportar 18. A N, 32. A outra, 32, 18 e 4, tá? Lá no caso do estudo que a gente estava fazendo da ligação da molécula de H2O, né? O hidrogênio ele só tem a primeira camada, a camada K, né? E ele só tem um elétron. Já o oxigênio vai ter 2 camadas, né? Ele vai ter a primeira camada completa e a segunda camada dele vai ter deficiência de 2 elétrons. Então, ele se une com dois hidrogênios para poder fazer aí, né? Completar essas camadas eletrônicas deles aí, tá bom? Beleza? Aqui, pessoal, logo no comecinho da apostila,
ele dá o exemplo aí, né, desse átomo de H2O, né? Aqui ele representa como uma molécula, uma partícula grande, né, o átomo de oxigênio, e esses átomos menores aqui são os átomos de hidrogênio, tá? Aí a gente imagina por que o átomo de oxigênio é maior. É porque ele tem uma camada eletrônica maior também, né? Você sabe que ele, pelo que eu mostrei aí, que ele vai ter duas camadas eletrônicas, né? A K e a L. Já o hidrogênio vai ter apenas uma camada eletrônica, a camada K, tá bom? Só que aí, pessoal, acontece um fenômeno interessante também aqui que eu ainda não citei para vocês, entre as moléculas de H2O, né? No caso, a gente está vendo aqui a ligação atômica, né, entre os átomos de oxigênio e hidrogênio. Mas as moléculas, como é que elas interagem entre si? As moléculas de H2O, pessoal, como aquele desenho ali está ilustrando, né? A partir do momento, ele está ilustrando aqui como sendo negativo o oxigênio, né, e positivo o hidrogênio, tá? Por que isso acontece? Porque o hidrogênio é como se ele estivesse doando um elétron dele, né? Então ele vai ficar em um estado que a gente chama de eletronegatividade mais baixo, tá? Do que o oxigênio, que vai ter a última camada dele com 8 elétrons, né? Então ele é um átomo mais... ele vai ter uma maior eletronegatividade. Então a gente pode representar essa molécula da seguinte maneira, pessoal. A gente pode representar aí esse átomo de oxigênio com menos, né? Uma carga negativa, e a gente pode representar o hidrogênio com uma carga positiva, tá? Não que ele vai ser negativo ou positivo, mas aí é só uma convenção, tá bom? Só quero dizer que ele tem menos elétrons, né? O hidrogênio vai ter menos elétrons, vai estar com uma eletronegatividade menor do que o oxigênio. E aí imagina o seguinte, quando uma outra molécula dessa aqui se encontra, né? Uma outra molécula de H2O se encontra com a molécula de água. O que vai acontecer? Vai acontecer aí, pessoal, uma interação magnética. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Então dá para desenhar mais para baixo aqui. Imagina que aqui de baixo está vindo outra molécula de H2O, né? Oxigênio, hidrogênio. O que vai acontecer aqui, pessoal? Esse oxigênio que é negativo vai gerar uma força magnética para atrair esse hidrogênio que é positivo, né? O hidrogênio é positivo, o oxigênio negativo. E aí é por isso que as moléculas de água, elas ficam unidas, tá? É através de uma força eletromagnética, é uma atração eletromagnética, tá? Vou botar aqui, ó, atração eletromagnética, beleza? É a mesma coisa que acontece em um ímã, né? É apenas uma atração eletromagnética. E esse tipo de atração é uma atração fraca, né? É por isso que a água tem toda essa fluidez que ela tem, né? Porque a atração entre as moléculas de H2O, elas são atrações apenas magnéticas, tá? Porque eu tenho um polo positivo e um polo negativo ali se atraindo entre si, tá bom? Beleza? Alguma dúvida nessa parte aí, pessoal? Não, nenhuma dúvida. Tranquilo, né? Show de bola. Beleza, pessoal. Vamos lá. Outro tipo de ligação que a gente vai estudar, pessoal, aqui rapidamente, é a ligação iônica, tá? Ligação iônica. Beleza? O que é essa ligação iônica, pessoal? A ligação iônica, como o próprio nome diz, né, é uma ligação entre íons. Íons são partículas que podem estar carregadas tanto de maneira positiva quanto de maneira negativa, né? Na verdade, vai ser um fenômeno bem parecido com essa atração aí que acontece entre as moléculas de H2O, porém, assim como na ligação covalente, vai ter aí um compartilhamento de elétrons, tá? O exemplo mais famoso aí é o exemplo do NaCl, tá, pessoal? O que acontece no cloreto de sódio aí, pessoal? Cloreto, né, vem daqui do cloro, né? Cl é cloro e Na é sódio, tá? Beleza? O que acontece no cloreto de sódio, pessoal? Aqui nessa ligação iônica, a gente vai